Lembramos que este evento está sendo transmitido em tempo real pelo canal da UFOB no YouTube, o endereço youtube.com/UFOB minúsculo. Senhoras e senhores, boa noite a todos. Bem-vindos à solenidade de abertura do primeiro Congresso dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais do Brasil. Desde 1808, com a fundação da Bótica Real Militar, os laboratórios farmacêuticos oficiais cuidam da saúde do Brasil. Esse é nosso ofício, sempre exercido com dedicação, responsabilidade social e compromisso com a inovação. A história nos chama outra vez. A vulnerabilidade do Brasil frente à pandemia de Covid-19 não deixa dúvidas de que nosso país precisa retomar o caminho do desenvolvimento e da autossuficiência na produção de vacinas, fármacos e insumos estratégicos. Não é outro o principal motivo para a realização deste congresso. Somente com a união de todos seremos capazes de vencer os obstáculos que nos desafiam a alcançar esse objetivo. Que este congresso seja o primeiro passo de uma jornada que conduza o complexo da saúde a estar cada vez mais preparado para atender às necessidades de saúde da população brasileira. Convidamos para compor a mesa de honra desta sessão de abertura o senhor presidente da Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais do Brasil, AUFOB, e vice-diretor de Gestão e Mercado de Biomanguinhos Fiocruz, o doutor Arthur Roberto Couto. Convidamos o senhor secretário nacional de Ciência, Tecnologia, Insumos Estratégicos e do Complexo da Saúde do Ministério da Saúde, o doutor Carlos Gadelha. A senhora presidenta da Agência Nacional dos Laboratórios Públicos da Argentina, ANLAP, a doutora Analia Alemand. A senhora representante do Conselho Nacional de Saúde, a conselheira doutora Débora Meleque. O senhor secretário de Estado da Saúde de Goiás, representando o CONAS, o Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Saúde, o doutor Sérgio Vêncio. E o representante do CONASEMS, o Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde, o assessor técnico, representando nesta cerimônia o presidente Hicham Hamida, o senhor Elton Chaves. Pedimos a todos que fiquem de pé para a execução do hino nacional, que será interpretado à capela pela professora da Escola de Música de Brasília, a soprano Janete Dornelas. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos
brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha esta grandeza. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil, deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Para dar as boas-vindas a todos e proferir a sua palestra, a sua fala, tem a palavra o presidente da Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais do Brasil, ALFOB, o Dr. Arthur Roberto Couto. Boa noite a todos os nossos congressistas, convidados, autorizados presentes.
É com imenso prazer que faço a abertura do nosso primeiro congresso da UFOB e gostaria de agradecer a presença do secretário de Ciência e Tecnologia, aqui representando a ministra da Saúde, e que, em nome dele, dou a saudação a todos os componentes da nossa mesa. A Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais do Brasil, a UFOB, foi criada no ano de 1984, anterior à constituição do Sistema Único de Saúde, nosso SUS. Nosso principal objetivo é o de fortalecer o papel dos nossos associados por meio da governança colaborativa e estratégias produtivas tecnológicas voltadas à pesquisa, desenvolvimento e inovação, ampliação e qualificação da produção de medicamentos, de imunobiológicos, de reativos para diagnóstico, hemoderivados e outros produtos para a saúde. A UFOB pauta o exercício pelos princípios do direito público com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, exercendo representação oficial dos seus associados nos âmbitos dos poderes públicos constitucionais. No ano que vem, completaremos 40 anos de existência e, atualmente, nossos 21 laboratórios farmacêuticos oficiais associados ao UFOB constituem uma rede fabril de logística que contribui para o SUS de forma a atender necessidades da saúde da população brasileira, Nós, associados, possuem natureza jurídica diversas, podendo ser órgãos públicos, fundações públicas e privadas, autarquias, sociedade de economia mista ou empresa pública, podendo ser vinculadas aos governos municipais, estaduais, federal, universidades ou forças armadas. Nós, associados, são fornecedores de medicamentos para tratamento como câncer, hepatite viral, artrite reumatoide, hipertensão, diabetes, tuberculose, hanseníase, malária, dentre tantos outros. Temos uma capacidade produtiva de mais de 6 bilhões de unidades farmacêuticas por ano. Os laboratórios farmacêuticos garantem ao SUS 100% da demanda dos 15 diferentes soros disponibilizados para o SUS. Os antipossulentos, antitetânico, antirrábico, antibotulinílico e difterico. Produzimos aproximadamente 300 milhões de doses de vacina por ano, atendendo a maioria do elenco do Programa Nacional de Imunizações, do nosso PNI, que é o maior do mundo, inclusive com doses para imunizar contra o influenza vírus e o coronavírus. Atualmente, atendemos a mais de 70% de toda a demanda das vacinas utilizadas pelo PNI e queremos atender muito mais, conforme já foi solicitado pela ministra da Saúde. Também atendemos a mais de 50% da demanda por medicamentos para o tratamento de HIV e produzimos e entregamos cerca de 30 reativos para diagnóstico, para doenças transmissíveis. Como costumo falar, a nossa responsabilidade vai desde a produção e fornecimento da dipirona, como o Elcio sempre fala, e da terapia, até a terapia gênica. O conjunto dos laboratórios farmacêuticos oficiais associados ao UFOB emprega uma força de trabalho formada por 8.500 profissionais, dos quais 600 são mestres, 500 doutores. Somos referência em pesquisa, desenvolvimento e inovação, com reconhecimento internacional em áreas como a farmacotécnica, síntese de fármacos, vacinas, biofármacos, métodos analíticos, entre outros. Atuamos também com programas de graduação e pós-graduação, cursos de extensão e estágios acadêmicos. Ao longo dos nossos 40 anos de existência, temos participado ativamente da consolidação do Sistema Único de Saúde, o maior sistema de saúde mundial com atendimento universal, contribuindo de maneira significativa para diversos programas e ações de saúde e dando respostas ágeis, seja na ocorrência de surto, como no caso da febre amarela, seja na ocorrência de surto, como recentemente de pandemias, como recentemente da Covid-19. Graças à atuação dos nossos laboratórios, conseguimos minimizar o impacto de mortes no Brasil, que ainda assim foi absurdamente alto. Somos também integrantes do Complexo Industrial da Saúde, ao qual entendemos ser uma das molas propulsoras para o desenvolvimento do Brasil. O Complexo da Saúde constitui a base econômica, material e tecnológica da saúde, um espaço sistêmico no qual a produção e a inovação se realizam. O déficit comercial no âmbito do SEIS, em 2020, registrou 20 bilhões de dólares, dos quais o subsistema da base química e biotecnológica contribuiu com 83%. O segmento de medicamentos e fármacos responde por 75% do déficit anual do SEIS. Quando analisada a performance dos insumos farmacêuticos ativos, das IFAs, identifica-se uma dependência quase que total das importações
equivalente a 90% da demanda nacional, indicando que não há uma correspondência entre a base produtiva e tecnológica em relação à expansão da demanda em saúde. As consequências dessa situação se fazem sentir na restrição ao acesso assistencial, e não só farmacêutico, configurando um quadro muito preocupante em relação às doenças negligenciadas, drogas órfãos, por exemplo, além das crises cíclicas de desabastecimento que atingem as redes regionais de atenção à saúde, deixando claras as necessidades, relevância e urgente a serem fortalecidas as políticas públicas e estruturantes do SEIS. Sabemos da importância do papel institucional da UFOB e da sua representatividade na construção das políticas públicas. Sabemos também das dificuldades que os laboratórios farmacêuticos oficiais enfrentam para conciliar atividades de produção, desenvolvimento, pesquisa com exigência dos órgãos regulatórios, ao mesmo tempo tendo que atender aos requisitos legais da administração pública e seus órgãos de controle. Necessitamos discutir um modelo de governança e compliance para os laboratórios farmacêuticos oficiais, além de um marco legal específico que propicie atingir a contemporaneidade da administração empresarial corporativa e, ao mesmo tempo, garanta a efetividade na resposta ao conjunto de demandas e expectativas do Estado brasileiro. Estamos vivendo um momento histórico para a UFOB, com a realização deste primeiro congresso. Nosso objetivo é discutir e elaborar propostas que contribuam para reduzir a vulnerabilidade e dependência brasileira à importação de produtos para o desenvolvimento da indústria farmacêutica nacional, seja ela pública ou privada. Em menos de 30 dias, superamos nossas expectativas em relação às inscrições. Temos cerca de 250 inscrições, sendo 50% de profissionais, gerentes e dirigentes dos laboratórios farmacêuticos oficiais, 25% de servidores e agentes públicos, 15% de pesquisadores e acadêmicos e 10% da indústria farmacêutica privada. Nossos palestrantes, debatedores, moderadores, facilitadores e demais convidados representam gestores públicos e legisladores, representantes dos órgãos de controle, indústria farmacêutica, universidades, centros de pesquisa, especialistas, profissionais de saúde, sociedade civil organizada, assegurando um alto nível de conteúdo que será oferecido aos congressistas. Foram programadas 2 mesas redondas e 4 oficinas que irão debater e aprovar propostas com base no tema os laboratórios farmacêuticos oficiais e o complexo da saúde e estratégias produtivas e tecnológicas para a saúde do Brasil. As discussões serão norteadas por 5 eixos temáticos: transferência de tecnologia e produção de medicamentos, governança e compliance, aquisição de serviços e política de qualidade. E, coroando o nosso congresso, teremos em seguida a esta mesa de abertura a palestra magna a ser proferida pelo médico sanitarista, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, ex-ministro da Saúde e ex-presidente da UFOB, professor Dr. José Gomes Temporão. Obrigado pela sua presença. Finalizando, gostaria de agradecer a confiança depositada a todos vocês, agradecer a diretoria da UFOB, agradecer a todos os nossos associados e colaboradores, a comissão organizadora do Congresso, nossos patrocinadores, em especial Cristália, Pfizer, MS, e aos nossos apoiadores institucionais, CONAS, CONASEM, Conselho Nacional de Saúde e FINEP. Que tenhamos, nos próximos 2 dias, boas ideias, boas discussões. Sejam muito bem-vindos ao primeiro Congresso da UFOB e, mais uma vez, boa noite a todos e obrigado. Fará uso da palavra neste momento a senhora presidenta da Agência Nacional dos Laboratórios Públicos da Argentina, ANLAP, a doutora Ana Lia Alemandi. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. La verdad que es un honor para mí esta invitación, participar como representante de la República Argentina, del Ministerio de Salud, de la Agencia Nacional de Laboratorios de Producción Pública en este evento tan significativo para lo que representa la producción pública en nuestros territorios. Tenemos que trabajar fuertemente porque este área, los laboratorios de producción pública que se encuentran aquí representados y a los que yo vengo a representar, tenemos una gran misión porque contribuimos sustentablemente al acceso a los medicamentos.
Creo que esto va a ser un gran congreso, creo que vengo a compartir también nuestra experiencia, nuestras vivencias y las perspectivas y los desafíos. Los invito y les agradezco la oportunidad y bueno, entiendo que va a ser una gran jornada, cada uno de nosotros nos vamos a ir sumamente enriquecidos. Así que bueno, muchísimas gracias, a seguir trabajando por este gran desafío que es la producción pública en nuestra região. Ouviremos agora o representante do CONAS, o Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Saúde, o senhor secretário de Estado da Saúde de Goiás, Sérgio Vencio. Boa noite a todos. Cumprimentar aqui o nosso presidente da UFOB, o senhor Carlos Gadelha, secretário, onde cumprimento todos da mesa, e o nosso ministro Temporão, cumprimentando aí todos da plateia. Estou aqui representando o nosso presidente Fábio, secretário de Minas Gerais, que não pôde comparecer. Com muito prazer aqui nesse congresso, nesse evento, que é de extrema importância para os secretários estaduais de saúde e também para os municipais, mas principalmente no que diz respeito à capacidade estratégica que essas indústrias têm de trazer para o Brasil, para os estados, né, para todo mundo, aquilo que a gente necessita, seja na produção de medicamentos de doenças reconhecidamente locais, autóctones, que não vão ter pesquisas internacionais e que atinge a nossa população mais carente. Mas, como endocrinologista, como pesquisador na área de diabetes, eu também tenho um interesse muito grande que essas indústrias eles olhem para o tratamento de ponta das doenças não transmissíveis, das doenças crônicas, porque a gente está gastando aí bilhões de reais com as complicações e nós já temos remédios de ponta que poderiam estar sendo produzidos no Brasil, que combatem essas complicações, que previnem essas doenças, previnem as complicações, e somente 15% a 20% do nosso dinheiro público da saúde é usado na prevenção e nas consultas e exames ambulatoriais para essas doenças. Então, eu espero que até segunda-feira a gente tenha um resumo aí, presidente, de todas as soluções, tá? Na mesa do CONAS, sem pressão. Gente, bom evento, muito obrigado pelo convite. Ouviremos agora o representante da presidência do CONASEMES, o Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde, o assessor técnico do CONASEMES, senhor Elton Chaves. Okay. Bom, boa noite a todos e todas. Primeiro, trazer aqui o cumprimento do nosso presidente Richan, um abraço mesmo carinhoso ao nosso presidente da UFOB, Arthur, que é um grande parceiro, Arthur Couto, mas também em seu nome a todos os seus associados, Arthur, né, que fazem da UFOB, né, essa associação tão estratégica e que tantos nos orgulha ter no Brasil, já parabenizando pelo evento de hoje. Mas também cumprimentar, em nome do presidente Richan, o nosso secretário Gadelha, aqui presente, e é muito simbólico ter o secretário Gadelha aqui hoje, nesse momento, nesse primeiro congresso. Então, para nós é uma grande satisfação de ter, né, na figura do secretário, a grande oportunidade de um debate tão importante para o nosso país e para as demandas do sistema único de saúde. Cumprimentar o Sérgio, nosso parceiro do CONAS, secretário de Goiás, em seu nome, né, cumprimentar todos os secretários e o nosso presidente Fábio. Né, Ana Lia, né, aqui em nome da ANLAP, né, nossa irmã vizinha aqui, para nos agraciando com sua presença. E a companheira Débora, companheira de muitos debates, né, e convergência de ideias para a construção do nosso sistema único de saúde. E, em nome da plateia, ministro, nosso sempre ministro, José Gomes Temporão, que vai ser uma honra tê-los conosco hoje.
Gente, muitos queridos aqui hoje, muitos colegas que fazem um debate importante, e é com muita felicidade, Arthur, que a gente vê esse primeiro congresso da UFOB pelo CONASEMS. Por que a gente fala que é com muita felicidade? Numa história recente, nós vivemos um momento em que o país ficou assolado e que desvelou mesmo a nossa mais profunda necessidade de repensar o país. E, para nós, nos municípios, esse sentimento doeu. Exigiu mais esforço, exigiu trabalho, exigiu organização, né, junto com o CONAS e o Ministério da Saúde, para que o SUS desse respostas. Não que a gente não tenha resposta, eu acho que o SUS deu uma boa resposta. E os laboratórios oficiais vêm atendendo, né, dentro do que possível, as nossas necessidades. Mas podíamos ter muito mais. Não podíamos, necessitávamos e necessitamos de muito mais. No momento, né, recentemente tivemos uma grande conversa, um conjunto de debates com a própria UFOB, né, noticiamos exatamente a realidade brasileira, né, a frase medicamentos, né, no momento estamos em falta. Mas não é só a falta e a dificuldade de sustentar a oferta no sistema único de saúde, é ter um pensamento estratégico. E, para nós, nessa convergência, vendo estratégias tão importantes como, né, políticas e estratégias como a de hemoderivados, seja, né, outra nossa Política Nacional de Medicamentos, mais o nosso Programa Nacional de Imunização, que também, né, tem tido uma boa atuação, uma boa resposta, mas tem demandas necessárias que não estão sendo sustentadas e atendidas por uma série de fatores. É uma complexidade realmente importante e difícil da gente atender as demandas do sistema único de saúde. Mas a gente entende, Arthur, que essa associação, essa capacidade instalada que o Brasil tem, esse conjunto de talentos que precisa ser explorado, ser incentivado para atender demandas que a Big Pharma não vai atender. Mas são necessidades nossas também, como os medicamentos negligenciados, as drogas órfãos, mas para muito além disso. Não é, você citou, né? Não dá mais para admitir que a gente não consiga ter dipirona ou uma ampola nos nossos pronto-atendimentos, né, de medicamentos de tão alta essencialidade e não ter uma produção sustentada aqui no Brasil para atender às nossas necessidades. Tem espaço para todo mundo e a gente tem certeza que esses debates vão trazer caminho. O secretário Gadelha, né, o Sérgio provocou, né, mas eu tenho muita, né, expectativa que o secretário Gadelha agora vai ouvir, com certeza. A gente não vai sair dessa sem uma atuação estratégica, mas sem um compromisso de política de Estado de país. Recentemente, a gente esteve no Congresso do CONASEMS, eu agradeço ao UFOB de estar lá com a gente, mas todo o setor produtivo, exatamente com esse compromisso e essa convergência, a gente ter soluções de política de Estado para atender o nosso sistema único de saúde e a população brasileira. Obrigado, e a gente vai estar durante todo o Congresso para esse debate. Contem com o CONASEMS. Fará uso da palavra, neste momento, a senhora conselheira do Conselho Nacional de Saúde, a doutora Débora Meleque. Tá bem, obrigada. Muito boa noite. Gostaria de começar cumprimentando Arthur Couto, aqui presidente da UFOB, Dr. Gadelha, secretário da Sectix, também o Sérgio Vêncio, pelo CONAS, a Ana Lia, pela presidenta da ANLAP, o Elton Chaves, aqui representando também o CONASEMS, e registrar meus cumprimentos à Julieta Palmeira, aqui presente, que hoje assessora o diretor da FINEP, ex-ministro Temporão, e, sem sombra de dúvida, Luiz Marinho, que juntos compomos a Comissão Intersetorial de Ciência, Tecnologia e Assistência Farmacêutica do Conselho Nacional de Saúde. Inicio trazendo um forte abraços do nosso presidente, Fernando Pigato, e dizer a vocês que a nossa saudação a esse congresso
ele vem no sentido da importância da realização deste congresso nesse momento histórico do nosso país. Momento em que retomamos a democracia, momento em que o setor da saúde passa a ser referência para unir e reconstruir o nosso país, numa perspectiva de um projeto de desenvolvimento. E, nesse sentido, vai se afinelando, vai se consolidando a compreensão que é indissociável estarmos debatendo economia, saúde, a nossa autossuficiência nacional com participação social. E, nesse contexto dessa nova realidade brasileira, certamente a nossa compreensão que a UFOB cumpre um papel estratégico. Cumpre um papel estratégico não apenas na qualificação dos programas de assistência farmacêutica, mas essencialmente por desenvolver a ciência e a tecnologia atendendo às necessidades do SUS, mas também o acesso universal à saúde. Nós realizamos, agora em julho, a 17ª Conferência Nacional de Saúde. Os aspectos aqui trazidos foram deliberados por essa conferência, que semana que vem o Conselho Nacional de Saúde vai estar dando publicidade, aprovando em seu pleno. E convidamos a cada uma e cada um de vocês a se somar nessas deliberações, porque, de certo, os desafios são muitos. Exigirá uma ampliação do papel do Estado no espectro de pensar um auxílio, uma sustentabilidade ao sistema de inovação e que também perpassa pelo fortalecimento dos laboratórios oficiais. Mas isso vai se concretizar a partir das deliberações do controle social do SUS, que é a expressão máxima da democracia participativa que conquistamos em nosso país. Queremos aqui desejar um excelente congresso, solicitar que as deliberações dos grupos de trabalho possam ser repassados ao Conselho Nacional de Saúde, porque, de certo, necessitamos de muita força social e política para transformar a realidade da sociedade brasileira, o fortalecimento da nossa produção pública, mas também respeitarmos o que queremos do Brasil como nação. Muito obrigada. Para o pronunciamento que encerra esta sessão de abertura do primeiro Congresso dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais do Brasil, tem a palavra o senhor secretário nacional de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos e do Complexo da Saúde do Ministério da Saúde, o doutor Carlos Gadelha. Boa noite. É uma honra estar aqui representando a ministra Nízia Trindade Lima, além de ser a ministra que exerceu um papel de liderança, talvez assumindo até as funções que deveriam ser do Ministério da Saúde no enfrentamento da Covid e da pandemia. É uma socióloga, várias inovações, ou seja, pensa na sociedade brasileira, pensa no Brasil. O livro dela é sobre o subdesenvolvimento brasileiro e como superar o subdesenvolvimento, e vem da matriz da ciência, tecnologia, inovação e da produção. Eu acho que tem várias rupturas paradigmáticas que me fazem ter muita honra, muito orgulho em representar a nossa ministra e também a nossa ex-presidente da Fiocruz. Falo isso também, além de dar todo o crédito e importância, mas também queria fazer um adendo, não a responsabilizo por todas as palavras que vou falar aqui. Tem uma parte de representação e uma parte que eu acho que também tenho esta liberdade de falar algo aqui. Mas queria fazer uma saudação e serei breve, porque quero muito assistir
a palestra do grande ministro, né, que colocou o Complexo da Saúde na agenda nacional. Nunca podemos esquecer isso. Ideias estão cheias por aí. Fazer as ideias se transformarem em realidade são poucos. E Temporão está aqui representando talvez o maior avanço na política pública brasileira recente de produção e inovação em saúde. Começou na gestão dele, fazendo também referência um pouquinho antes do campo da ciência, tecnologia e inovação, quando em 2003 foi criada a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos, hoje chamada SECTIX. Eu quero fazer uma promessa. Vamos reduzir o nome. Assim que a ciência, a tecnologia, a inovação e o complexo da saúde virarem um grande vetor do desenvolvimento nacional e a gente ter soberania e autonomia para produzir pelo menos 70% do que o Brasil precisa. Andam questionando essa meta. Essa é a meta que o SUS precisa para ser sustentável e eu coloco como um patamar mínimo de um país que seja digno, soberano e que esteja de pé. Mas eu tenho que fazer minhas saudações aqui. Quero começar saudando a Débora Meleque, do Conselho Nacional de Saúde. Uma honra ter o Conselho Nacional de Saúde sempre juntos, e ela sabe como somos parceiros em todas as ações. O Sérgio Vêncio, do CONAS, e junto o Elton Chaves, do CONASENS, são instituições irmãs, parceiras, e é lindo ter uma mesa que é de produção em saúde, onde tem o predomínio das instituições da sociedade civil que representam o acesso universal à saúde. Quero saudar aqui a nossa colega Ana Lia Lamed. Não sabia que havia, já estou curioso para a gente trocar experiências. Eu falava muito da jabuticaba brasileira, que é ter essa rede de produtores públicos. Jabuticaba é uma fruta que só tem no Brasil, né? Mas a gente compartilha e certamente podemos fazer uma boa caipirinha, misturando a jabuticaba com a fruta típica da Argentina, para a gente poder avançar aí. E quero deixar aqui, para último, e como talvez a pessoa mais importante aqui nessa reunião, o Arthur Couto, né, representando todos os produtores públicos, instituições públicas que estão aqui presentes. Eu acho que é um momento histórico, né, o primeiro congresso dos laboratórios farmacêuticos oficiais do Brasil. Eu quero fazer pouquíssimos destaques, porque eu acho que são emblemáticos de pessoas aqui presentes. Eu com o Temporão, vou cometer a redundância, mas eu acho que representando toda a saúde pública brasileira. Né? Eu acho que, não falando apenas do ministro, mas de quem ajudou a própria conformação do Sistema Único de Saúde no Brasil, permitindo, inclusive, a transição, me corrige depois, Temporão, do que era o antigo INAMPS, né, do que era uma antiga, fazendo homenagem ao Ézio Cordeiro, aliás, o primeiro que chegou a formular um conceito que é muito próximo e que dialoga e que ajuda, que era do complexo médico industrial. Quero também, né, destacar, só são pouquíssimas pessoas, vocês me desculpem, eu teria que falar o nome de todos que estão aqui presentes, mas representando a ciência, a tecnologia e a inovação, está aqui a Julieta Palmeira, está aqui representando o nosso Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a FINEP, né, eu acho ultra emblemático e que vem da produção pública, está na Ciência, Tecnologia e Inovação, estava na... Vou dar o seu currículo, né? Secretaria das Mulheres, né? Ou seja, tem toda uma... E teria muito mais coisa a falar, mas eu acho que tem um simbolismo muito importante a ciência, a tecnologia e a inovação aqui presente. E, nesse sentido, também acho que é emblemático estar aqui presente o doutor Lamartine, né, do primeiro Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do Complexo da Saúde. Eu não sabia. Tinha sido criado o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do Complexo da Saúde em Pernambuco, sob a coordenação do Lamartine, com 16 instituições internacionais e 15 nacionais. Viva e obrigado, Nordeste. Viva e obrigado, Nordeste. Não posso... Isto, para mim, tem um simbolismo ao falar isso. Eu não vejo... Eu implico um pouco, mas eu não vou implicar, não, né? Com o nome, porque desde que a gente tem o conteúdo, por isso que eu digo os nomes às vezes são longos, né? Eu acho que a gente tem que... Depois eu faço o esforço, né? O Janari, o pessoal da comunicação, vai nos fazer encurtar os nomes, desde que os nomes sejam compreendidos no seu significado.
Hoje, quando eu leio laboratórios farmacêuticos oficiais, eu leio instituições públicas de produção, tecnologia e inovação do Brasil. Se isto for o nome certo, né, o nome que dá substância, estamos juntos. Portanto, não pode ter produtores públicos que não são fortemente intensivos em ciência, tecnologia, que fazem parceria com as universidades, porque a gente tem o risco de ter, em vez da revolução 4.0, a gente ter a vulnerabilidade 4.0 e voltarmos a ficar de joelhos quando surgirem as novas pandemias, novas epidemias, as novas necessidades de ciência, tecnologia e inovação. Então, hoje, a questão da capacidade tecnológica, todos aqui sabem disso, é vital para a sobrevivência, para a manutenção e para o papel social das instituições públicas de produção em saúde. Pequenas palavras que eu queria falar aqui, né? Primeiro, contem, nesta parte em total, me sinto à vontade de falar em nome da ministra, contem com irrestrito apoio do Ministério da Saúde à rede de produtores públicos. Né, eu acho que é talvez a grande chave que a gente tem para que estabeleçam parcerias, sim, com o setor privado, mas que possam dar a direção desta parceria para que atendam às necessidades sociais, às necessidades do acesso universal à saúde. Agora eu falo em meu nome. Quem for contra produtor público, no Ministério da Saúde, é melhor começar a conspirar contra o secretário, porque nós apoiaremos decisivamente, durante toda a gestão que estivermos à frente do Ministério da Saúde, a rede de produtores públicos do Brasil. Eu acho que isso é um patrimônio brasileiro, porque eu tenho visto, existem parceiros privados maravilhosos que estão juntos com a gente, mas eu tenho visto parceiros que de dia falam de apoio e de noite falam para acabar a rede de laboratórios públicos. Não prosperarão. Não prosperarão. Não prosperarão no Ministério da Saúde e na gestão da ciência, tecnologia, inovação e da produção e do complexo da saúde. Quero também dizer que a gente está numa política muito importante, que talvez ainda, já vai ter uma... Reservem a data de 28 de setembro. Reservem a data de 28 de setembro. Tá? Aliás, eu queria que, da minha saudação, faltou uma pessoa. Eu quero saudar todos os servidores do Ministério da Saúde que trabalham de manhã, de tarde, de noite para viabilizar a agenda do Complexo Econômico Industrial da Saúde como vetor do desenvolvimento e para viabilizar a força e o dinamismo dos produtores públicos, que conseguimos colocar, graças a esses servidores, no PAC, no Programa de Aceleração do Crescimento, o investimento público na produção de medicamentos e produtos do Complexo Econômico Industrial da Saúde. Eu quero, na pessoa do Leandro Safatli, homenagear todos os servidores públicos que pensam na soberania, serviço da vida e na produção pública que está aqui nesse auditório. Caminhando para o final, eu tenho que me controlar, não é isso? A gente está num momento único. Foi lançada a nova política industrial brasileira, orientada por missão. Tivemos aqui a presença, na semana passada, se eu não me engano, da grande economista Mariana Mazzucato, onde foi falado publicamente, no auditório Emílio Ribas, do Ministério da Saúde, que nós estávamos à frente da política mais inovadora do mundo, orientada por missão. E a nossa missão é reduzir a vulnerabilidade do SUS, por isso é 70% sim. Reduzir a vulnerabilidade do SUS e garantir o acesso universal à saúde. Muitas vezes me perguntam de onde veio os 70%. Não veio da avaliação da capacidade tecnológica industrial, que a gente tem. Já chegamos a ter 90% em vacinas, já chegamos a ter 60% em equipamentos, já chegamos a ter 50% em IFA, já chegamos... todos os programas que o Brasil apresentou capacidade de resposta, foi onde nós tínhamos produção nacional. Respondemos em vacinas
porque tínhamos produção localizada. Respondemos parcialmente a anestésia, porque tínhamos produção aqui. Respondemos no programa de transplante, porque temos produção local. Então, eu quero demarcar. Respondemos, olhei para o Temporão de novo e lembrei, em todo o nosso programa de AIDS, porque estruturamos uma rede de produção num país. Então, é inadmissível. A meta vem do SUS. A meta não vem de uma análise custo-benefício, de onde vale a pena investir e ter retorno de curto prazo. A meta vem, não tem SUS soberano se nós não tivermos, pelo menos, uma capacidade produtiva, e aqui eu me somo à Argentina, podemos pensar isso regionalmente, que permita atender pelo menos 70% das nossas necessidades, porque aí a gente faz reconversão. Aí, quando disserem, temos que produzir ventilador, a gente consegue. Quando fala, temos que produzir mais reativos para diagnóstico, a gente consegue. Multiplicamos por 10, não foi, Arthur? Ou 10, ou 12, mas foi nessa ordem de grandeza. Temos que aumentar a produção de vacinas, respondemos em 3, 4 meses com a Fiocruz e com o Butantan. Aonde a gente já sabe fazer, a gente consegue dar resposta. Quem não sabe fazer, fica de joelho, como está num artigo que eu tive a honra de escrever com meu amigo Temporão, num artigo de divulgação. A nova política industrial brasileira, então, coloca esta missão, por extenso, né, fortalecer o complexo econômico e industrial da saúde para reduzir a vulnerabilidade do SUS e garantir o acesso universal. A missão não é só o complexo, é a frase inteira. Às vezes, palavras são importantes. É produzir para garantir o acesso universal e reduzir a vulnerabilidade do SUS. Mas olha que interessante a nova política industrial brasileira. Primeira missão, alimentos. Não tem saúde com fome. Segunda missão, complexo da saúde. Terceira, saneamento. Não preciso falar do vínculo com a saúde. Quarta, economia digital. A saúde é 1/3 da possibilidade da gente entrar no mundo digital. Quinta missão, transição ecológica. Não existe saúde com meio ambiente sustentável, e aqui já há uma provocação para os produtores públicos, nós temos que ser líderes nacionais na produção sustentável. A saúde tem esta obrigação, porque a gente produz para a saúde. Nós não podemos produzir saúde e gerar dano à natureza. E aí tem um quarto, olhando aqui os colegas da Hemobras, está aqui o presidente, Luciano, vocês estão, os colegas. A sexta missão é dizer, não, Carlos Gadeira, agora você está forçando a barra. É soberania para a defesa. A Hemobras foi selecionada, definida, aprovada por ato normativo do Ministério da Defesa como empresa estratégica de defesa. Então, a gente dialoga com as 6 missões da Política Nacional de Desenvolvimento recentemente aprovada, né? Então, acho que a responsabilidade é imensa, E aí eu já fiquei todo feliz, Arthur, trouxe até uma cola aqui, com os eixos colocados, eu perdi minha cola, mas não tem problema, com os eixos colocados aonde, se nós defendemos o Estado, se nós defendemos a produção pública, se nós defendemos a autonomia do país, a soberania, não confunda isso com o modelo fechado, modelo aberto, cooperação tecnológica, absorção tecnológica. Vários colegas aqui da indústria privada estão aqui e que podem dizer da abertura que nós temos. Acabamos de incorporar o medicamento para fibrose cística, aumentando em 30 anos a expectativa de vida de crianças. Medicamento hoje importado, mas que a gente quer produzir aqui, a gente quer, em parceria com a Argentina também. Não é isso? Mas, ou seja, acabamos de incorporar, mostrando nosso compromisso com a vida. Aliás, eu acho que isso é importante dizer, a ciência, a tecnologia e a inovação a serviço da vida. Mas, se nós defendemos o Estado, nós temos que ser os mais rigorosos, os mais chatos, os mais incisivos na defesa da moralidade na área pública. Nós não podemos transigir. Nós vamos lançar um amplo programa de investimento e vai envolver doença negligenciada, não será só parceria para o desenvolvimento produtivo.
vai envolver doença e população negligenciada. Vai ter um braço para a política de desenvolvimento e inovação. As PDPs ajudam muito nos programas de transferência de tecnologia. Mas e quando a tecnologia é desenvolvida localmente? Quando a liderança, como é que a gente garante o mercado? Vamos lançar isso aqui também. Então, a ideia é que nós estamos avançando, mas todo o investimento feito, Arthur já incorporou, isso é maravilhoso, será feito com 3 condicionantes. 4, regra de compliance, regra de profissionalização da gestão e de modelo de gestão, regra de investimento em plataformas tecnológicas críticas para o país e 4º e mais importante de todos, o SUS é nosso guia. O acesso universal é nosso guia. Quem vai dar a agenda tecnológica, a agenda produtiva? Mas será esse SUS generoso. Esse SUS criado na Constituição de 88, onde é inadmissível ter uma saúde para pobre e uma saúde para rico. É um SUS que é universal, equânime e integral, para incorporar aquelas tecnologias que justifiquem a gente incorporar para manter o acesso universal à saúde. Nesse sentido, e aí eu finalizo mesmo, nós vamos trabalhar com a rede de laboratórios públicos, de instituições públicas, nas 2 pontas. Nós vamos recuperar o papel público nas doenças negligenciadas e populações negligenciadas nesse país. Isso claramente vai estar no centro de um programa de investimento. Mas desculpem aqueles que querem que a gente fique só nesse cantinho. A gente tem que trabalhar também na ponta tecnológica, onde está a oncologia, está as doenças raras, está as doenças de alta tecnologia, está as novas plataformas tecnológicas, posso falar de Carticel, de várias outras, aonde há monopólio. Monopólio faz mal à saúde. É bom diversidade, é bom mais países, mais empresas, mais atores que possam trabalhar junto com a gente, inclusive grandes empresas que queiram e acreditem que é possível investir no Brasil para atender o SUS. Quantos exemplos a gente tem de empresas que conseguiram, inclusive eu posso falar no campo da Covid, empresas que conseguiram reduzir, que foi condicionado. Haverá compra pública e parcerias tecnológicas se o preço for menor e for sustentável para o SUS. Quantas empresas se conseguiu adotar esse modelo? Outras empresas não. Então, há uma perspectiva em que a gente não vai trabalhar com as instituições públicas apenas em um dos extremos, ou no extremo da alta tecnologia e alta rentabilidade, né, porque o mercado tem muito interesse, ou no extremo apenas das doenças negligenciadas. A gente tem que trabalhar para suprir as demandas do país que estão comprometidas nesses 2 extremos. Hoje nós estamos sob ameaça das doenças e populações negligenciadas, até produtos que eram básicos no passado recente, antibióticos, muitas vezes analgésicos. A gente está tendo problema de abastecimento, mas nós não vamos deixar a ponta lucrativa do mercado apenas na lógica inerente, natural e compreensível do mercado. São missões diferentes. Eu não posso pedir que o mercado seja Estado, mas eu posso pedir que o Estado seja Estado. Que o Estado trabalhe voltado para o interesse público. E o interesse público pode envolver, deve envolver, parcerias com o setor privado, mas parcerias para criar um SUS sustentável, um SUS capaz de gerar ciência, tecnologia e inovação no país e um SUS capaz de cuidar da vida das pessoas. A gente acha que é possível. Cada instituição pública que está aqui soube fazer parcerias com a área privada, mas também soube fazer uma agenda e foram canais especiais de diálogo com o Ministério da Saúde para garantir um acesso universal à sustentabilidade do SUS. Por fim, eu quero dizer que eu conto com a UFOP. Não pode faltar produto, gente. Por favor. Se tivermos que, momentaneamente, termos subsídios cruzados, temos alguns produtos que a gente tem que rever preços, que a gente tem que adequar os custos de produção, vamos fazer um voto de confiança mútua.
Nós confiamos em vocês e confiem na gente. Nós não podemos armar os inimigos que aparecem à luz do dia e aqueles que estão na calada da noite contra a produção pública. E para isso é absolutamente fundamental que a gente garanta o abastecimento de produtos, mesmo em condições momentaneamente adversas. De outro lado, há um compromisso nosso, né, Leandro, de vida, que a agenda de vocês, da sustentabilidade de vocês, da sobrevivência de vocês, da inovação de vocês, da cooperação com a ciência e tecnologia que vocês têm que ter, terá amparo e terá uma base institucional permanentemente, diariamente, de manhã, de tarde e de noite. Já perdi sono, alguns de vocês sabem disso, para garantir que a produção pública será fortalecida e fará parte da nova Estratégia Nacional de Desenvolvimento. Muito obrigado e parabéns. Encerrada a solenidade de abertura do primeiro congresso da UFOB, eu solicito a todos que permaneçam em seus lugares. As autoridades da mesa que não tiverem agenda, por gentileza, ocupem os assentos reservados no auditório, porque nós vamos agora acompanhar a palestra magna que irá nos oferecer o médico sanitarista, pesquisador da Fiocruz, ministro de Estado da Saúde de 2007 a 2011, o doutor José Gomes Temporão. Por gentileza. Oi. Boa noite. É um grande prazer, uma honra estar aqui. Quero agradecer ao Arthur Couto. Se desse para colocar o título, eu agradeço. Antes de... eu queria agradecer muito esse convite, muito especial, para estar aqui hoje com vocês. Quero cumprimentar e agradecer o Arthur por isso, cumprimentar também a Ana, que está aqui representando os laboratórios públicos argentinos. Nós temos que resgatar esse processo de integração sul-americana, que foi, a partir de 2016, aconteceu um processo de destruição planejada e programada dessa integração. Então, é muito importante sua presença aqui. Quero também dizer para vocês que boa parte dos slides eu copiei do Carlos Gadelha, não tem jeito, ele é a referência acadêmica e como gestor público, né, nesse campo. A gente fez muita coisa junto também, então, enfim, nós temos uma cumplicidade produtiva ao longo de décadas aí também. E olha só, eu diria, se nós pararmos para pensar, eu fui presidente da UFOB em 1992. Talvez tenha gente aqui que não nasceu ainda em 1992. É possível. Bom, imagina o que era a saúde brasileira, o que era o SUS, o que eram os laboratórios, o que era Biomanguinhos, o que era o LAFEP, o que era a FURP, o que era... E o que é hoje? Nós tivemos avanços indescritíveis, gigantescos, que devem nos orgulhar a todos. Mas, ao mesmo tempo, a sociedade brasileira, o país se complexificou, os desafios sanitários se ampliaram muito, né? Muita coisa avançou, mas muita coisa ainda há por fazer, e a fronteira tecnológica alcançou um outro patamar. Então, os desafios que se colocam agora para nós são absolutamente, talvez do mesmo nível, quem sabe, lá em 92 a gente imaginava os desafios e o futuro e avançamos, e agora temos uma nova estrada pela frente. Eu tomei a liberdade de mudar o título da minha apresentação. Vocês me deram um título, aí eu mudei, mas tudo bem. Por quê? Porque eu preferi botar saúde, desenvolvimento e soberania.
né? Desafios para os laboratórios farmacêuticos oficiais. Aí o Carlos Gadelha acabou de jogar um problema aqui para vocês, hein? Mudar esse nome de laboratório farmacêutico, né? Instituições de produção, inovação e pesquisa públicos, sei lá, uma coisa dessa. É uma boa discussão durante o congresso aqui para vocês, tá? Exatamente. Bom, vamos lá. Posto isto, a gente vive, nós aqui, e nós do campo da saúde pública, numa singularidade, que é essa dualidade da saúde, que ao mesmo tempo política social fundamental para o desenvolvimento e a melhoria das condições de vida, mas tem uma dinâmica própria, que se articula fortemente com a ciência, com a tecnologia e com a economia. Então, essa dualidade exige uma abordagem diferenciada, exige uma abordagem específica. Ao longo de décadas, a saúde sempre olhou esse espaço pelo lado dos produtos que se consomem na rede de serviços, mas nunca se debruçou sobre as políticas, as determinações que impactam a sua pesquisa, o seu desenvolvimento e a sua produção. Isso ficava fora da saúde, ficava no campo das políticas de indústria e comércio, das políticas de ciência e tecnologia. Quer dizer, a entrada da saúde nesse cenário é relativamente recente. Se nós formos olhar o relatório final da 8ª Conferência Nacional de Saúde, de 1986, curiosamente, nós vamos encontrar lá uma frase em relação a isso, que falava já um pouco de, não exatamente com esse termo, soberania, mas olhava nessa dimensão da importância de que o Brasil detivesse ou desenvolvesse capacidade tecnológica de garantir o acesso aos insumos em saúde. Isso já estava no relatório final da 8ª em 86. Mas essa questão só se transforma num objeto da saúde, pensar, trabalhar e assumir essa complexidade ali já no segundo mandato do presidente Lula, quando eu assumo o ministério. Ou seja, nós temos ali uma forte interdependência entre os objetivos de cidadania, da universalidade e essa base produtiva e tecnológica. É importante também chamar, né, que essa base produtiva ela reflete a determinação maior que é o modelo de desenvolvimento. Nós estamos vivendo exatamente nesse momento uma mudança radical nesse processo. Nós tivemos avanços ali nos anos 2000, né, que foram interrompidos, e agora, sob a liderança do presidente Lula, de Nízia e Carlos Gadelha, nós estamos retomando, construindo uma nova base, uma nova política de desenvolvimento, onde a saúde assume essa especificidade e essa importância. Então, nós temos que caminhar, né, na construção de uma estratégia onde essa dualidade esteja a serviço da saúde pública, esteja a serviço da garantia da vida, como a gente vem falando, né? E a pandemia, a gente escreveu um artigo na Folha de São Paulo, se eu não me engano, quer dizer, que o Brasil ficou de joelhos, né? Não só o Brasil, muitos países do mundo ficaram, né? E essa vulnerabilidade, essa fragilidade tecnológica ficou muito objetiva, muito clara, inclusive para a própria grande mídia, não é? Nós discutimos isso durante 2001, 2020, 2021, 2022, não é? Mas será que precisa ser assim? Nós sabemos que não, né? Nós temos população, né? América do Sul, Brasil tem 200 e poucos milhões, e América do Sul 400 milhões. Temos um gigantesco mercado, né? Nós temos uma estrutura industrial brasileira que ainda é a mais importante da América Latina. Saúde é cerca de 10% do PIB, 10% do trabalho qualificado, são 12 milhões de empregos diretos e indiretos. É a saúde de um lado e a indústria bélica do outro na fronteira do desenvolvimento tecnológico, dos novos materiais, inteligência artificial, nanotecnologia, etc. Nós somos, a saúde é liderança na produção científica nacional, e nós temos uma grande capacidade, excelentes hospitais de ensino, excelente capacidade para realizar ensaios clínicos no nosso país, né? Temos o poder de compra, que nós temos o sistema universal, né, que atende exclusivamente 75%, mas, na verdade, atende a todos os brasileiros em várias dimensões, né? E temos uma das 10 melhores agências reguladoras do mundo, que é a Anvisa. Então, o Brasil tem todas as condições, né? Então, essa ousadia que o Carlos Gadelha, com muito entusiasmo, como ele é característico
colocou aqui para nós temos todas as condições objetivas para sermos ousados. Nós fomos interrompidos nessa caminhada e agora estamos retomando isso com força. Mas vejam, num contexto de grandes transformações no mundo, na sociedade e no Brasil, transformações demográficas, né? O Brasil, nós temos uma tríplice carga de doença, prevalência ainda importante das doenças infecto-contagiosas, né? Emergentes e reemergentes, doenças crônicas e, infelizmente, acidentes de trânsito e violências, com pelo menos aí 100 mil mortes por ano entre homicídios e acidentes de trânsito. Isso complexifica muito esse desafio também, não é? A transição demográfica com o envelhecimento da população, né? A Revolução 4.0, né? Eu imagino que vocês vão discutir nos próximos dias o impacto disso na saúde, o impacto disso na ciência, o impacto disso como desafio para as instituições públicas de ciência, tecnologia, inovação e produção, que é o novo nome dos laboratórios oficiais, correto? Nós temos também... Carlinhos, você já levantou a bola, agora estou chutando aqui. Nós temos uma dinâmica econômica que traz um outro problema para a gente. Por isso que a nossa jabuticaba, agora misturada na caipirinha com a fruta argentina, ela tem que ser pensada com muito cuidado, né? Acho extremamente importante essa iniciativa. Nós temos que trabalhar como o bloco do público tem que trabalhar em conjunto, articulado, integrado, com força política. Nós temos os novos desafios, a centralidade da ciência. Agora nós temos de novo uma política de ciência e tecnologia, né? A liberação dos recursos do FNDES, a FINEP voltando, o BNDES voltando. Eu estou lá no BNDES ajudando lá o mercadante nessa questão. A questão do acirramento das questões geopolíticas, né? A saúde ocupa um espaço do ponto de vista de soberania, né? e de espaço institucional, de Estado, de garantia de segurança fundamental. É um novo olhar, é uma outra visão, né? E num contexto de aumento do impacto das questões climáticas, da assimetria, da persistência da pobreza, da migração, né? Ou seja, é um quadro político e institucional extremamente desafiador que se coloca para todos. E quando a gente olha os ODS 2030 da ONU, a saúde no seu item 3B está lá: apoiar a pesquisa e desenvolvimento de vacinas e medicamentos para doenças transmissíveis e não transmissíveis que afetam principalmente os países em desenvolvimento e proporcionar o acesso a medicamentos e vacinas essenciais a preços acessíveis, de acordo com a Declaração de Doha, que afirma o direito dos países em desenvolvimento de utilizarem plenamente as disposições do Acordo TRIPS sobre flexibilidades para proteger a saúde pública e, em particular, o acesso a medicamentos para todos. Então, essa questão está na agenda também da saúde global, tá no cerne da agenda da saúde global. E nós sabemos que, sem ingressar na etapa 4.0, o Brasil não vai conseguir agregar valor. O presidente Lula, vocês perceberam, né, recentemente, muito bem orientado pelo Ministério da Saúde, falou em relação ao acordo Mercosul-União Europeia: vamos parar de brincadeira, para. A questão das compras públicas é uma discussão de soberania para os nossos países. E o que vinha sendo negociado era altamente lesivo aos interesses nacionais, né? Então, não existe soberania sem política industrial forte e soberana. E não existe soberania sem Estado forte. Um Estado regulador, um Estado que trabalhe com o setor privado, mas um Estado que exerça esse papel de regulação, de harmonização, de formulação de políticas, evidentemente com participação. E nós sabemos que um dos principais indicadores onde se assentam parte importante da nossa fragilidade estrutural é a balança comercial setorial. Vocês já sabem disso, estou trazendo só para a gente... isso já foi dito, inclusive, aqui na abertura, né? Quer dizer, a forte dependência em fármacos e vacinas, né? IFAs, 90%. Nos anos 80 do século passado, a gente produzia metade dos princípios ativos, agora a gente produz 10%. Né? Só os exemplos do aumento de importações de respiradores, de equipamento de proteção individual, ou seja, essa questão é uma questão também extremamente importante. Mas o mais importante nós sabemos que está aqui,
é no déficit de conhecimento. Quando a gente compara, o Brasil é é o 13º ou 14º país do mundo em publicação de papers em revistas indexadas, tá certo? Mas nós estamos lá na rabeira em relação a depósito de patentes. Então, vejam que esse dado aqui, do livro do Carlos Gadelha, 88% das patentes depositadas estão aqui nesses países. Ó. Estados Unidos, China, Japão, Coreia, Alemanha, Suíça, França, Reino Unido, Holanda e Israel. Está aqui. Ó. São esses. E quando você sai dos países para quem está, de fato, depositando as patentes, quem são? Ora bolas, grande surpresa, né? Bayer, Johnson & Johnson, Sanofi, Roche, Pfizer, Merck, GlaxoSmithKline, Novartis. Como o Gadelha colocou, nós queremos fazer parcerias com eles, mas é para produzir aqui e para desenvolver aqui. Ou seja, então, essa realidade de dependência não é um fenômeno, digamos assim, fortuito, casual. Infelizmente, isso é resultado de um processo político, né, de décadas de políticas econômicas de inserção passiva e subordinada do Brasil no cenário internacional. Nós sabemos que existem uma corrente de economistas muito forte, muito influentes, aliás, eles falam todas as noites na Globo News, os seus representantes, né, que acham que o Brasil tem que ser um eterno exportador de ferro, minério de ferro, café, soja e petróleo. Né? Ou seja, então, essa desigualdade se manifesta na conformação de uma ordem global onde o Brasil, historicamente, sempre se inseriu de maneira subordinada. Nós temos que romper isso. Vamos romper isso. Né? Cuja dinâmica relega a dependência os países que estão fora desse circuito, que estão fora desse processo de geração e de produção de conhecimento. Então, nós temos o nosso desafio é articular a busca pelo acesso universal à saúde, que é o nosso SUS. Né? Nós temos no Brasil, com todos os avanços, um problema. Nós temos um sistema universal e temos um mercado privado. Eu fico nervoso quando alguém fala que a gente tem dois sistemas, um subsistema privado e... Não. Nós temos um mercado privado, pobremente regulado. Não é? Nós só vamos ter, de fato, um sistema integrado no Brasil quando o Estado regular com qualidade e subordinar aos seus princípios o setor privado. Isso está longe de acontecer no Brasil. Nós temos um mercado hipercomplexo que cobre, nas suas necessidades diárias de consultas, exames e internações, 25% da população brasileira. E esse é um desafio, porque o nosso projeto, o nosso olhar, é que todos os brasileiros utilizem o sistema público. Segundo, superar essa situação de dependência e de atraso que se reproduzem na saúde, na economia e na saúde. E essa gigantesca ampliação da agenda da saúde, incorporação da questão da inovação, da base produtiva e do seu papel estratégico na crise atual, na superação da crise atual. Só para lembrar, a central de medicamentos, né? A gente ainda não fez uma reflexão crítica sobre, será que era realmente importante acabar com a central de medicamentos? Acho que a central de medicamentos entrou naquela onda meio puritanista e meio raivosa da coisa da corrupção, da coisa dos desvios, né? E eu me lembro que foi, inclusive, com a Adib Jatene, era ministro quando a SEMI foi extinta, e eu fiz parte, inclusive, de um grupo de trabalho que se debruçou e trabalhou sobre isso. Eu não sei, se a SEMI não tivesse sido extinta, talvez nós tivéssemos avançado mais rápido em muitas dimensões aqui. Nos anos 80, a gente avançou com uma política industrial, houve um aumento, isso permitiu o aumento da produção local, principalmente de princípios ativos, que se perde logo em seguida no governo Collor, com a abertura das importações. A lei de propriedade intelectual, em 96, de maneira completamente politicamente inadequada, né? Enquanto a Índia postergou a ratificação e construiu uma base produtiva própria, a gente, sem ter essa base, ratificou essa lei no governo Fernando Henrique Cardoso. Né? Tivemos a lei dos genéricos, que foi muito importante, continua sendo muito importante, que cria uma musculatura para as indústrias brasileiras. E, em 2004, pela primeira vez, a criação de uma política industrial tecnológica que envolve, inclusive, a saúde, medicamentos é um deles, e a criação do Profarma no BNDES. São marcos importantes. Também, em 2007, pela primeira e única vez, eu faço questão, porque tem muita gente que fica repetindo que o Serra quebrou patente de medicamento. O Serra é um excelente... tem um marketing próprio, ele nunca quebrou nada. Ele ameaçava quebrar a patente ou fazer o licenciamento compulsório,
Aí o laboratório sentava na mesa, dava um descontinho de 40% e vida que seguia. A primeira e única vez que a gente fez o licenciamento foi na minha gestão, o presidente Lula assinou em 2007 do EFAVIRENS. Foi um marco que teve impacto, inclusive, internacional, né? Em 2008, a gente criou o G6, que agora foi recriado, G6, né? G6 agora, mas muita mais musculatura, muita mais robustez. Inclusive, eu estava comentando com o Carlos Gadelha, ele está criando agora, foi publicado hoje no Diário Oficial, um comitê onde a sociedade como um todo vai poder participar. E aí eu, curiosamente, acabo de ser indicado pela Academia Nacional de Medicina como representante da academia nesse conselho, viu, Carlinhos? Então a gente vai continuar trocando figurinhas aí, né? Nós tivemos marcos importantes aqui, que foi a definição de produtos prioritários, aqui portaria de 2008, 2010, 2013, a mudança na lei de compras, de licitações, para a utilização de margem de preferência, e o PROCIS em 2012 para fortalecimento dos laboratórios oficiais. Tanto que esse slide aqui é daquela época, de 2008, né? Vocês vejam que a saúde foi colocada lá junto com tecnologia de informação e comunicação, energia nuclear, complexo da defesa, nanotecnologia e biotecnologia. A conformação agora é um pouco diferente, né, Gadelha? O que entra diferente é meio ambiente, principalmente, né? E o 6 como grande chamada, como grande... Então, vejam, aquilo que eu falei no início, como é que gradualmente, e aí essa referência do Ezio Cordeiro é muito importante, né? Ele publicou em 1980 o livro A Indústria da Saúde no Brasil. Ele estava mais preocupado naquela época em analisar o consumo de medicamentos, mas ele cunhou o termo complexo médico-industrial. Ele estava discutindo não só a questão de regulação, questão de propaganda para os médicos e outras dimensões. Como é que a gente avançou nessas décadas, não é? Introduzindo na saúde, criando a Secretaria de Ciência e Tecnologia, Pesquisa e Desenvolvimento, a de genéricos, já falei, o BNDES, né? O BNDES tem um departamento do Complexo Econômico Industrial, né? A Conitec, que começou, na verdade, como Citec, quando eu era da SAIS, e o Moisés Gondibal era da Secretaria de Ciência e Tecnologia, e depois a Dilma ratifica essa lei em 2011, e cria a Conitec, né? O Farmácia Popular, que começa em 2006, depois o Aqui tem Farmácia Popular, e as PDPs, que começam em 2008. Rapidinho, apenas as PDPs como importante estratégia em busca dessa sustentabilidade econômica e tecnológica em relação ao desenvolvimento, à produção, à internalização, à autossuficiência, à redução da dependência, redução do déficit setorial, parcerias público-privadas, né? Usando critérios como relevância epidemiológica, custo e janela de oportunidades, e o poder de compra do Estado como grande... E o poder de compra do SUS é basicamente isso aqui, não é? 35% do mercado total farmacêutico, 90% do mercado de drogas de alto custo, 95% das doses de vacina, metade do mercado de equipamentos, 60% de diagnóstico e 30% do mercado farmacêutico. E o exemplo mais recente da encomenda tecnológica, que a Fiocruz, de maneira brilhante, né, em menos de um ano, internalizou completamente a tecnologia. Quer dizer, nós tivemos aí, ao mesmo tempo, uma inovação do ponto de vista de compra pública e uma inovação, desenvolvimento de uma vacina de vetor viral extremamente importante. E o outro exemplo do Butantan, uma outra modalidade, através de uma PDP, de transferência de tecnologia e com autonomia para produzir. Se não fosse a vacina do Butantan, o Brasil não teria começado a vacinar já em janeiro de 2021. Muito bem. E será que o futuro das tecnologias pode ser uma oportunidade para as instituições públicas de ciência, tecnologia e produção? Também conhecidos como laboratórios oficiais? Então, veja, se nós formos nos guiar pelo que sai na grande mídia, revistas, imprensa, canais de televisão, TV a cabo, tal, o futuro é, senhores e senhoras, brilhante. Biodrogas, robótica, nanodispositivos, vacinas terapêuticas, medicina personalizada, né? Esse vice-diretor aqui do Sheba Medical Center, no Hospital de Israel, afirma o seguinte, que em uma década, mais de 90% dos procedimentos cirúrgicos serão feitos por robôs e 70% das visitas ao hospital serão realizadas na própria casa
através da telemedicina. Não é? Mas a realidade crua e dura é bem distinta dessa. Não é? Nós temos hoje um mundo dividido em castas de cidadãos que acessam ou não essas modernas tecnologias. Isso se reflete entre regiões, entre países e dentro de cada país. Né? O Brasil talvez seja um dos poucos países no mundo que tem uma política, por exemplo, nacional universal de acesso a medicamentos para o tratamento de doenças crônicas de alto custo. São pouquíssimos os países, nós somos uma exceção nesse cenário. Né? E a indústria farmacêutica vive um momento de esgotamento da sua capacidade de lançar novos produtos no mercado, e os poucos produtos que são lançados chegam ao mercado a preços proibitivos, insustentáveis do ponto de vista da sustentabilidade do sistema de saúde. Ou seja, essa transição tecnológica coloca em risco e coloca em ameaça o acesso e a sustentabilidade econômica dos países, principalmente dos países em desenvolvimento. Eu trouxe esse slide aqui só para vocês terem uma ideia. A pesquisa que eu coordeno no Centro de Estudos Estratégicos da Fundação Oswaldo Cruz, eu sou pesquisador e o Carlos Gadelha é meu chefe, ele é o diretor. Nós fizemos uma análise, nós comparamos, entrevistando médicos, oncologistas de todas as especialidades, cirurgia, radioterapia, clínica, oncologia clínica, etc., etc., com uma outra pesquisa que foi feita a nível mundial com cerca de 8.000 pesquisadores de ponta que trabalham com pesquisa em câncer, novas tecnologias em câncer. Então, as tecnologias para os próximos 30, 40 anos são essas aqui. Ó. Terapias com anticorpos, na opinião dos cientistas, 85% de chance de elas estarem incorporadas à prática oncológica antes desse período, e os médicos, ou seja, uma coisa muito próxima, né? Tumor delivery, os pesquisadores são mais otimistas que os médicos, imagem molecular, biópsia líquida, terapia celular, vacinas terapêuticas, edição genômica, terapias de RNA e vírus oncolíticos. Ou seja, esse é o tamanho do nosso desafio. Essas são as tecnologias, algumas delas vão chegar à prática clínica, estão chegando à prática clínica, com certeza irão revolucionar o tratamento e a probabilidade de cura e tempo de vida das pessoas acometidas por neoplasias. Né? Muito bem, vamos trabalhar um pouco agora algumas expectativas. Né? A questão das tecnologias de informação e de bioeconomia, essas tecnologias que usam inteligência artificial estão na vanguarda, estarão na vanguarda do desenvolvimento econômico, inclusive, no curto e no médio prazo. Relógios inteligentes, internet das coisas médicas, exoesqueletos, cirurgias robóticas, né? Realidade aumentada, impressão 3D, deixam de ser ficção científica e se aproximam do uso na prática clínica cotidiana com muita velocidade. Todas essas questões têm que ser discutidas aqui por vocês, por essas instituições. Esse setor deve crescer cerca de 18% até 2030, saltando desse valor, 211 bilhões, para algo em torno de 800 bilhões. Caminhando para a conclusão, nós temos que ter uma agenda estratégica para garantir essa sustentabilidade tecnológica. Né? Trata-se, portanto, de construir uma estratégia de Estado, de longo prazo, de construção dessa base produtiva e tecnológica nacional, onde as políticas de saúde industrial, de inovação e de ciência e tecnologia se encontram numa perspectiva desenvolvimentista. Né? Uma política de Estado para reduzir essa vulnerabilidade tecnológica. Essa retomada da política do 6, agora com mais força, com Lula 3, Nízia e Gadelha, reverter a drástica redução de investimentos. A ciência brasileira, vamos falar português claro, a ciência brasileira no governo Bolsonaro foi atacada. Atacada. Não se pode falar de uma escolha. Ela foi perseguida, os cientistas foram perseguidos, muitos se exilaram, e agora nós estamos voltando com força. Nós temos que fortalecer o BNDES e a FINEP como órgãos de fomento e temos que repensar e aperfeiçoar a legislação de compras governamentais, não só estimulando empresas inovadoras, mas também modalidades de compras públicas inovadoras. Aí eu fui buscar, no final de 2021,
A subcomissão do Complexo Econômico e Industrial da Câmara dos Deputados, que era coordenada pela Jandira Fegali, Padilha e Odorico Monteiro, eles fazem uma série de recomendações. Eu pensei algumas que eles fizeram para as instituições de produção, desenvolvimento, ciência e tecnologia. Construção de uma política de Estado que assegure a manutenção do conhecimento nos laboratórios públicos que receberam as tecnologias através das PDPs, evitando a evasão de talentos, né? Essas questões são importantes. Mas olha só que importante aqui. Nós não temos uma política de Estado para essas instituições. Nós precisamos ter. Não apenas no âmbito da regulação, não apenas no âmbito do modelo jurídico e institucional, uma política para esses produtores públicos, né, e desenvolvedores públicos. Construção de uma política de indução e qualificação da capacidade institucional e de gestão. Elaboração de mecanismos para que a iniciativa privada possa realizar investimentos conjuntos com os laboratórios oficiais. Isso tudo pode estar dentro de um marco regulatório que a gente poderia chamar melhor de uma política, né? Criação de mecanismo aduaneiro que permita aos laboratórios realizarem importações em regime especial de entreposto aduaneiro e regime especial de tributação. E elaboração de um marco regulatório com critérios claros para o registro de preços dos produtos fabricados por essa rede oficial. Então, esses são alguns dos temas que aparecem nesse relatório da Câmara dos Deputados, né? Muito bem, caminhando para o final, eu listei aqui alguns obstáculos e algumas oportunidades, né? Nós temos aqui uma necessidade de enquadramento das plantas industriais no padrão regulatório da Anvisa. Nós temos que ter uma política de recursos humanos adequada ao contexto da inovação e da transferência de tecnologia, né? E garantir que esses quadros... Muitas vezes, nós sabemos aqui, isso é do dia a dia, né? Aquele excelente quadro, o passe é comprado... A gente conhece um monte de gente, né, que está trabalhando agora no setor privado e que se formou, se qualificou no setor público, né? Também a questão da obsolescência tecnológica, que vai demandar investimentos. Então, vocês têm que já agendar uma reunião com o secretário para tratar disso. A falta de financiamento e restrições estruturais para a captação de recursos, além do orçamento que vocês têm, se vocês são federal, se vocês são estaduais, né? A definição clara do papel, não apenas na política e ciência farmacêutica. Vamos romper isso, né? Vocês têm que ser esteios do processo de fortalecimento do complexo econômico e industrial da saúde e da sua política de fortalecimento, né? Também necessidade de revisão dos modelos jurídicos institucionais que garantam eficiência e desempenho adequados em pessoal, compras, atualização, pesquisa, etc. E adequação estrutural para acompanhar o marco regulatório do setor. E agora, algumas propostas, né? Então, nós temos que pensar essas instituições como um dos esteios da política de fortalecimento do SEIS. E por que não pensar, por exemplo, em alguma coisa específica na estrutura, né? Para além do G6, que vocês já estão lá, mas alguma coisa na estrutura da própria esquitez. Ô Carlos, arruma um slogan melhor, porque dá um trava-língua. Era esquitia era mais fácil, agora esquitez é... Bom, olha aqui, participar na regulação do mercado farmacêutico, ok, formar especialistas para o complexo econômico industrial, ok, apoiar o desenvolvimento e produção de drogas órfãs, não apenas para doenças infecciosas, mas para doenças crônicas. Nós sabemos que um problema grave no Brasil hoje é quimioterapia para tratamento de câncer infantil. Os laboratórios privados estão deixando de produzir porque é muito barato. E as crianças estão morrendo porque não têm acesso a essas drogas, né? Então, tem um papel estratégico muito importante aqui, né? Eu acho que essas instituições, as suas instituições, têm que se voltar para parcerias com universidades e redes de investigação. Estreitar esses laços para se aproximarem cada vez mais da dimensão da inovação e da pesquisa, né? No desenvolvimento de novas moléculas, formulações farmacêuticas oriundas da biodiversidade, por exemplo, né? E, por que não, se abrir também para parcerias com startups, né, que saem das universidades e instituições de ciência e tecnologia e vão para o mercado em várias áreas, né? Por que não também ter um espaço legal, formal, institucional para avançar nessa área, né? Participar também dos debates sobre a política de patentes. Nós estamos com problemas seríssimos nesse momento em relação a essa questão, né? O setor privado
permanentemente constrói e reconstrói estratégicas para jogar o horizonte da prescrição de patentes para frente. E colocar também, nós temos aqui a questão regional, né? Do desenvolvimento regional como uma das questões também que deve estar no centro das preocupações dessas instituições. Eu acho que era isso, é isso aí. Um abraço, bom congresso para todos. Agradecemos ao doutor José Gomes Temporão pela apresentação. Muito obrigado, senhor. Ao agradecer cada um de vocês pela presença, convidamos os presentes para o coquetel que será servido no mezanino deste hotel. Tenham todos uma boa noite.